prazer estar de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um livro de Emmanuel, o livro Pensamento e Vida, e também em cima de todas as explicações de Haroldo Dutra, que é um notável palestrante espírita. A nossa reflexão vai ser toda em cima dos ensinamentos do livro, que é um livro muito pequeno, bastante fino, onde Emmanuel, já na abertura, no começo do livro, começa logo dizendo que é um livro preparado com muito carinho para instruir a todos durante o processo de reencarnação. Então a gente estuda aquele livreto antes de reencarnar. E ele diz que o livro é simples e muito direto, pois ele vai direto ao ponto e ele serve para todas as pessoas que desejam aproveitar o melhor da vida. Eu achei então que ele serve muito para todos nós, porque todos nós desejamos aproveitar o melhor da vida. E a gente começa logo aqui no prefácio. Informo ainda mais uma vez que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que um dia nos identificamos no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Essa frase do prefácio já dá todo o enredo da nossa conversa da noite. Primeiro, que ao curso dos milênios nós nos identificamos com a sabedoria infinita e com o sabor e com o amor infinito que é o Pai. Já no ponto de partida, esse livro é de 1958, Emmanuel já derruba aí aquele Deus, senhor feudal, malvado, cheio de castigo, que faz uma lista de proibições. Ele já tira esse Deus fora. É um Deus de sabedoria e de amor infinito. Então o livro Pensamento e Vida é para quem busca proximidade com a divindade. É para quem busca uma relação mais íntima com um Deus que é todo amor e sabedoria. E não esse Deus de vingança eterna, em que você erra uma única vez e permanecerá toda a eternidade no inferno ou no umbral. Equipararia isso a um castigo de mãe, em que na infância você erra uma única vez e a mãe te deixa o resto da sua vida de castigo. Você vai fazer 70 anos e ainda está de castigo por conta do erro da infância. Se a nossa mãe não faz isso conosco, imagina o Deus que é só amor e sabedoria. O livro já busca então um Deus mais próximo, mais íntimo e um novo olhar sobre a religião. Mas a princípio, antes de aprofundarmos nesse assunto, vamos falar da primeira estrofe. O vosso pensamento cria a sua vida. Essa é a primeira observação de Emmanuel. Porque muitos de nós acreditamos que o nosso pensamento é pura criação da nossa inteligência, do nosso intelecto, e que as nossas emoções, sentimentos e relações nada têm a ver ou nada influenciam no nosso pensamento. Segundo Emmanuel, é um grande erro pensar assim, porque já no capítulo 1 da obra ele deixa claro que para os espíritos pensamento é algo palpável, fluido e jorra da nossa mente como água jorra da torneira.
Então, para os espíritos, pensamento é algo palpável, visual, que jorra através de nós. Aí eu lembro uma história de Divaldo. Em uma de suas palestras ele conta que em uma noite no desdobramento, Joana de Ângeles o levou para uma reunião no mundo espiritual. E chegando lá, ao início da reunião, um completo silêncio. Joana de Ângeles olha para Divaldo e diz para ele: faça silêncio, Divaldo. Aí ele pensou, ela deve estar louca, porque eu estou calado há mais de 15 minutos. Não deu 2 minutos, Joana de Ângeles olha de novo para Divaldo e diz: silêncio, Divaldo. Aí ele falou para ela: você está querendo me enlouquecer, porque eu não abro a boca há muito tempo. Ela disse assim: mas não é na boca, é na mente. Os seus pensamentos estão atrapalhando toda a sala e todos estão ouvindo. História de Divaldo com Joana de Ângeles. Então, o pensamento para os espíritos é algo palpável e visual. É daí que os obsessores e os benfeitores se aproximam de nós. Através do que nós pensamos, como eles conseguem visualizar, eles se aproximam de nós, para o bem ou para o mal. É composto o nosso pensamento, então, através das nossas emoções, dos nossos sentimentos e também da nossa inteligência. Mas qual a diferença de emoção e sentimento? Os psicólogos dizem que emoção é algo rápido, transitório, imediato e instintivo. Emoção é quando alguém pisa no seu pé com muita força e você dá aquele súbito de raiva, sabe? Aquilo é emoção. Agora, ficar se lembrando desse pisão do pé o resto do ano e alimentando o ódio da pessoa que pisou no seu pé, isso é sentimento. Porque o sentimento é duradouro, é construído a longo prazo através da soma de memórias, sejam essas memórias positivas ou negativas. E Emmanuel diz que os nossos pensamentos são constituídos pela emoção, pelo sentimento e também pela inteligência. É preciso então estar muito vigiante. O pensamento é um tipo de energia magnética que repele, afasta ou atrai e aproxima quem está em sintonia com ele. O que dá o tom do nosso pensamento é o nosso emocional e o nosso intelectual. E o nosso emocional, os nossos sentimentos, é a parte mais difícil para o nosso melhoramento e evolução. Porque no intelectual, no racional, nós conseguimos dizer assim: não, eu preciso melhorar. Eu não posso mais ter esses rompantes, esses súbitos de raiva. Estou pensando intelectualmente. Mas aí quando alguém dá um pisão no meu pé, aí eu perco aquele pensamento e tenho súbito de raiva, na emoção. E dependendo da intensidade da emoção que você me causa, eu posso gerar naquilo um sentimento muito duradouro, que vai me trazer consequências futuras. Porque nós sempre nos estabelecemos a seguir os padrões. Seja um padrão de beleza, seja um padrão social, um padrão de pensamento, um padrão cultural. Nós sempre estabelecemos um padrão para seguir. E através do padrão que intelectualmente nós decidimos seguir, vamos sedimentando nossas emoções e sentimentos para se tornar aquela pessoa aceita naquele padrão. O padrão de beleza é o magro,
Então eu preciso controlar os meus impulsos na comida para que eu coma menos e passe fome, como eu conversava com uma colega ali fora, que vem emagrecendo muito. Eu falei assim, tá passando fome? Ela falou, muita. Eu falei, eu imagino que a única saída para emagrecer é passando fome. Depois a gente recorre para remédio que faz um pouco mais mal do que passar fome, né? Então, quando a gente se estabelece um padrão, a gente tem que mudar o intelecto e o nosso emocional para seguir aquele padrão. E muitas vezes os padrões que nós estabelecemos seguir não são os melhores ou mais saudáveis. Para a gente não ficar só na filosofia, vamos entrar um pouco na prática. E eu trouxe para vocês a pergunta mais difícil de ser respondida. E que todos os psicólogos fazem essa pergunta, principalmente na entrevista de emprego. Quem é você? É muito difícil responder essa pergunta, porque existe vários eus dentro de mim. Quem sou eu aonde? Quem sou eu no campo profissional, o que eu estudei, como é que eu cheguei aqui? Quem sou eu na sociedade, o papel que eu represento na sociedade? Quem sou eu dentro de casa, o pai, o chefe? Quem sou eu dentro do lar? Quem sou eu na casa espírita? Quem é você? Quantos lugares você já esteve? Com quantas pessoas você já se relacionou? Você é a sua atual personalidade, ou a personalidade que você é hoje é mais uma das personalidades passageiras que te levarão a ser outra pessoa no futuro? Porque nós não somos hoje a mesma pessoa de 10 anos atrás. Nós não temos os mesmos gostos e às vezes até os mesmos relacionamentos que 10 anos atrás. Nós somos muitos, nós somos múltiplos e de múltiplas existências. E isso me lembra a história do endemoniado de Gadareno, que está na Bíblia, em Marcos, no capítulo 9. Diz que Jesus entrava na província de Gadareno e viu uma grande confusão. Algumas pessoas discutindo, falando alto. Então Jesus se aproximou e perguntou: o que vocês tanto discutem? Vou seguir a Bíblia aqui para contar todas as passagens. O que tanto vocês discutem? E então alguém trouxe até o mestre um jovem e disse: é o meu filho, ele está com o espírito mudo. Cada vez que o espírito o agride, joga ele no chão, ele começa a espumar, a ranger os dentes, fica completamente duro. Os seus discípulos tentaram expulsar o espírito, mas não conseguiram. Resposta de Jesus: ó geração sem fé. E o pai continua: lembra... Opa, confundi tudo. Ó geração sem fé, traga o menino. E levou o menino até Jesus. O menino se sacudia violentamente, caiu no chão, rolava espumando, e Jesus perguntou ao pai: desde quando isso acontece? O pai respondeu: desde a infância. Às vezes o espírito o joga no fogo, o joga na água e tenta matá-lo. Se você puder fazer alguma coisa para nos ajudar. E Jesus responde: se puder, tudo é possível para quem crê. Então Jesus pergunta ao espírito: quem é você? E o espírito, endemoniando o menino, dentro do menino, responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. 3 observações nessa passagem de Marcos, do capítulo 9, no versículo de 14 a 29. A primeira de sua importância: homens de pouca fé. Jesus disse isso para os discípulos que não conseguiram expulsar o espírito do menino.
A passagem se chama o endemoniado de Gadareno, porque era na cidade de Gadareno. Segundo, quando Jesus diz para o Pai: se puder expulsar, tudo é possível para quem crê. E o terceiro: quem é você? E o Espírito responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Não vamos entrar na avaliação se tinha muitos espíritos induzindo o menino a isso. Vamos levar para o contexto de que nós também somos muitos, de que existem inúmeras personalidades dentro de nós. Nós somos bons, nós somos nem tão bons assim. Às vezes a gente tem vontade de vingar, às vezes a gente xinga. Nós já vivemos muitas experiências, felizes e tristes. Muitas experiências que a gente tem vontade de esquecer e muitas experiências que nós fazemos questão de relembrar e reviver. Emmanuel destaca que a vida, em sua amplitude, é uma trama de escolhas e consequências. Não de erro e punição, de escolhas e consequências. E ele destaca ainda que Deus é um pedagogo tão bom, um professor tão inteligente, que sempre que fazemos a escolha errada, precisaremos nos deparar no futuro com o problema que criamos. Mas Deus não é imediatista. E Ele não faz isso de imediato. Ele espera que nós tenhamos maturidade o suficiente para nos colocar diante o problema que criamos com capacidade de resolvê-lo. É aquela passagem da Bíblia em que diz que Deus não dá uma cruz mais pesada do que você possa carregar. Essa é a pedagogia do Cristo, de que tudo o que nos acontece sobrevém de escolhas bem feitas ou escolhas erradas. Se escolhemos semear o amor, receberemos amor em troca. Se decidimos semear o escândalo, a maldade, a maledicência, em dado momento nos defrontaremos com esse problema. Mas tenha certeza que Deus colocará esse problema diante de nós quando estivermos prontos, com as habilidades suficientes para resolvê-lo. É por isso que a gente não compreende alguns problemas atuais. Aí na hora de rezar a gente diz assim: ô Deus, tira um pouco de montanha do meu caminho, né? Dá uma estrada reta, porque está muito difícil para mim. Porque às vezes a gente não se lembra das consequências das escolhas erradas que já fizemos no passado. É como a história que eu contei aqui na última palestra dos jovens do colegial que param de estudar. Não querem continuar os estudos e fazer uma faculdade, um curso superior. De imediato, parar de estudar no colegial não vai mudar nada a vida dele. Pelo contrário, ele vai ter mais tempo para jogar videogame e ficar nas redes sociais. Mas daqui a 10 anos, o problema vai ser muito grande de ter deixado de estudar 10 anos atrás. Lá na frente nos defrontaremos com o problema. Por isso a necessidade de utilizarmos as emoções e a inteligência a tomar as decisões. Porque tudo, capítulo 1 do livro, segundo Emmanuel, a mente é o espelho da vida em toda parte. Porque tudo é reflexo do que pensamos e do que estamos sintonizados. Nossas relações são pedaços dos nossos pensamentos. Porque se tudo é reflexo de nós mesmos e do que pensamos, as nossas relações são um reflexo de nós e do que pensamos.
e do que fazemos, porque o nosso pensamento estabelece o tipo de vida que nós levaremos e o tipo de pessoa que nós atrairemos para perto de nós, porque o pensamento é fluido e palpável. É Emmanuel que está dizendo, não sou eu. Quer dizer então que todas as relações que nós temos é um espelho de nós mesmos. Muitas das vezes o que a pessoa nos dá nem é a completa personalidade dela. Ela só está nos devolvendo o que causamos nela, em algum dado momento de nossa vida. Porque se nós nos refletimos uns nos outros, nenhuma de nossas relações é por acaso. Existem pessoas maravilhosas que eu gosto muito, e alguns amigos meus olham e dizem: como é que você consegue conversar com aquela pessoa? Eu detesto ela. Porque a mim ela não fez mal. Talvez ela fez mal a você. E do mesma forma o inverso, tá? Eu tenho amigos que são amigos de pessoas que eu também... Sabe quando você olha e fala... Porque ela já me devolveu o que eu causei nela. E se o outro só causou amor nela, ela está devolvendo amor. E aí, se você é muito ansioso, Deus te coloca numa casa cheia de pessoas pacientes. E aí a gente acha que aquilo é um problema. E a gente não percebe que, na verdade, Deus está querendo que eles reflitam aquela paciência em mim e que eu a serene. Não, a gente quer mudar todos esses pacientes porque a vida corre, não é? A gente diz, vamos lá, tempo é dinheiro. A gente não consegue perceber que dentro da família é tudo reflexo. Está todo mundo me devolvendo o que eu já causei nele. E tudo que eu atraio para dentro daquela casa com os meus pensamentos. Inclusive os obsessores. Porque se eu só penso coisa ruim e o meu pensamento é visual e palpável para os desencarnados, olha quem é que vai chegar perto de mim. Emmanuel: as pessoas funcionam para nós como um espelho eterno, refletindo os nossos sentimentos e ações. Santa Teresa da Espanha foi canonizada pela Igreja Católica. Santa Teresa, também no Brasil, escreveu um livro muito interessante. O livro se chama O Castelo Interior. Nesse livro, ela diz que o nosso interior, a nossa intimidade é um castelo, onde nós moramos ou nos escondemos. E ela narra ainda que os cômodos mais exteriores desse castelo, os cômodos que estão na parte externa, mais afora do castelo, é onde fica toda a bagunça, o lixo, as coisas velhas, o mau cheiro e aquilo que a gente não precisa. O que ela está querendo dizer é que do lado de fora mora o ego. Aquela pessoa que a gente utiliza de padrões sociais para fingir ou parecer ser. Mas a gente no fundo não precisa, porque a gente finge para se encaixar em determinados padrões. E ela vai mais além. E ela diz que dentro do castelo, exatamente no meio do castelo, numa salinha bem pequena, limpa e iluminada, é a sala de comunicação com Deus. Você entra nessa sala para se comunicar com Deus. Mas ela adverte que toda vez que você se aproxima da sala iluminada, saindo dos salões escuros, aparece a louca da casa.
e a louca da casa grita, faz barulho, quebra a panela e te atrapalha permanecer na sala iluminada. Como é que isso funciona? Vamos trazer para a prática. O que a Santa Teresa está dizendo? É mais ou menos assim. Quando você fecha o olho e diz: Pai nosso que estais no céu, nossa, amanhã eu tenho que pagar a conta d'água. Venha a nós o vosso reino. Nossa, a janela está aberta, deixa eu ir lá fechar antes que chove. Vai lá, fecha a janela. Onde eu parei mesmo? Pai nosso que estais no céu. Ixi, deixei a lâmpada ligada, essa energia vai vir, cara. Essa é a louca da casa. E a louca da casa, segundo Santa Teresa, somos nós mesmos, não nos permitindo sair da sala do ego, cheio de coisas que nós não precisamos para fazer a comunicação com Deus. Por quê? A resposta está lá no livro do Emmanuel, Pensamento e Vida. Porque ele diz que tudo é reflexo e sintonia. E se eu me sintonizo com Deus, que é puro amor, o que eu vou passar a refletir? Amor. Por que é que Chico transmitia amor a todos? Porque ele estava sempre na sala de dentro, em conexão. Quando eu penso em Deus, eu me conecto a sereno, transmito amor, acalmo. Só que o nosso ego não permite, porque tem muitas relações sociais que eu preciso fingir ou parecer que pertenço àquele grupo. No Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 6, Jesus diz da necessidade de entrar nessa sala de dentro que Santa Teresa fala. Vou ler o trecho. Quando orar, não faça como os fariseus que oram na praça para serem vistos pelos homens. Entra no teu aposento secreto e ora em segredo. O Pai que o vê, que também o faz em segredo, lhe dará a sua recompensa. O que Jesus está dizendo? Quando você for orar, não precisa gritar. Pode orar em pensamento, em secreto, dentro da mente, lá no quarto de dentro, no aposento secreto, como diz a Bíblia. Qual é a importância de nos sintonizarmos com Deus, de alterar o nosso padrão de pensamento para refletirmos os sentimentos de Deus? Jesus explica isso. Na Bíblia, relata que sempre, antes de atender a multidão, Jesus se isolava e orava. Depois ele vinha atender a multidão. Antes de ser batizado, Jesus se isolou e orou. Antes de escolher cada discípulo, Jesus orou. Antes da última ceia, Jesus orou. Antes de morrer, já pregado na cruz, Jesus orou. Jesus passou 40 dias isolado no deserto, orando. E a explicação espírita para esses 40 dias no deserto orando e jejuando é para que ele pudesse se conectar com Deus e não desviar da sua missão. Gente, se Jesus orava para não fazer errado, por que a gente não está se concentrando no Pai Nosso? Segundo os psicólogos, nós temos cerca de 95 mil pensamentos por dia. Não me perguntem como é que eles contaram, mas eles contaram. Aliás, contaram em mais de uma pessoa, porque fizeram média. E os psicólogos dizem que dos 95 mil pensamentos que temos por dia,
90 são péssimos pensamentos. De que não vai dar certo, de que vai dar errado, de que eu não consigo, de acidente, de morte. Tiramos 90 mil, sobraram 5 mil. Aí os psicólogos dizem que desses 5 mil que sobraram, 3 mil são pensamentos mais ou menos. Não são tão ruins, mas também não são bons. E os outros 2 mil pensamentos que sobraram são bons ou neutros. Nem bom nem ruim, mas também não é tão bom assim. Olha só o tempo que nós estamos passando na sala exterior do castelo. Porque quanto mais coisa ruim eu penso, mais coisa ruim eu atraio. E quando eu falo essas coisas, parece que eu estou falando do filme O Segredo. Mas não, eu estou falando de espiritismo, do livro Pensamento e Vida. O que precisamos estar conscientes é de que se os nossos pensamentos não são visuais para nós, se eu não estou vendo o que vocês estão pensando, os espíritos estão. E é através do que pensamos que as coisas boas e ruins se aproximam de nós. Porque eu emano o meu pensamento e atraio para mim. E quando eu emano em você, você reflete de volta em mim. Se eu te machuco, em determinado momento, eu receberei de volta essa dor. Talvez eu não me lembre porque tenha muito tempo e porque são inúmeras as pessoas com quem eu me relaciono. Mas que estejamos conscientes de que os nossos pensamentos criam a nossa vida. Acreditar que não conseguimos, que não merecemos e que não somos capazes, reunimos forças de quem não consegue, não merece e não é capaz. Sintonizar com quem é justiça e amor reflete em mim o que ele tem de melhor e ainda falte em mim. Estejamos conscientes que precisamos sintonizar o nosso pensamento com o alto e mudar essa estatística de 90 mil pensamentos péssimos por dia, que fazem a nossa vida naufragar. Muito obrigado, boa noite.